Questões de vestibular. Bom, agora um problema do Enem. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A é esse ponto aqui, mediu o ângulo visual alfa, está aqui o ângulo alfa, fazendo mira em um ponto P fixo na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o ponto P da praia, entretanto sob um ângulo visual de 2 alfa. Está aqui, né, ponto A com o ângulo alfa, o ponto B com o ponto 2 alfa. A figura ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 e ao chegar ao ponto B verificou que o barco havia percorrido a distância AB de 2.000 metros. Então essa distância aqui vale 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será. Menor distância, gente, é sempre uma reta, né, perpendicular. Então o que ele está querendo saber é essa distância aqui. Mas vamos estruturar a solução do nosso problema. Primeira coisa que a gente vai fazer é, né, colocar toda a informação que a gente sabe neste problema. Então a gente sabe que aquele ângulo alfa é 30, isso foi dado no problema. A gente sabe que aquele ângulo 2 alfa é 60, isso também foi dado no problema. A gente sabe que aquele lado ali mede 2.000. Isso também foi dado no problema. Bom, agora a gente precisa ver o que mais informação que a gente consegue a partir dessas informações dadas no problema. Primeira coisa que a gente consegue determinar é, isso aqui é um ângulo raso, né? Isso aqui é um ângulo de 180, né? Ele fala lá que mantém a mesma trajetória, então essa linha aqui está absolutamente reta, então esse ângulo é 180. Se este ângulo vale 60, então dá para dizer que aquele ângulo ali vale 120. Bom, se aquele ângulo vale 120 e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 120 mais 30, 150, dá para dizer com certeza que esse ângulo vale 30. Opa, essa é uma informação importante, né? Ângulo de 30 graus com a base do triângulo, ângulo de 30 graus com a base do triângulo, dá para saber que esse triângulo é isósceles. Ou seja, se ele é isósceles, ele possui dois lados iguais. Então a gente consegue afirmar com certeza que este lado aqui também é 2.000. Ok? Porque o triângulo isósceles, né, essa é a base, os ângulos, né, congruentes, os ângulos iguais são com a base. Então esses são os dois lados iguais do triângulo isósceles. Então AB é igual a BP. Agora a nossa vida ficou fácil, porque a distância que eu quero saber é a distância D, né, a menor distância, ou seja, uma reta perpendicular, essa distância que eu estou procurando. E dá para a gente usar o seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Hipotenusa eu tenho é 2.000, cateto oposto é a distância. Agora virou a fórmula simples, seno de 60 é igual, né, ao cateto oposto D sobre a hipotenusa 2.000. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a D sobre 2.000, né? Fazendo a multiplicação cruzada, 2D é igual a 2.000 raiz de 3, D é igual a 1.000 raiz de 3. Então, bem simples, né? A grande, vamos dizer assim, a grande dificuldade que você tinha que saber era que, né, esse ângulo 120, esse ângulo 30, e aí perceber que este é um triângulo isósceles. Percebido isso, conseguia determinar essa distância, né, o segmento BP, e a partir daí, né, a matemática é bastante simples para se chegar à solução. Então tá lá, né, a distância, né, a menor distância do barquinho até o ponto P é a 1.000 raiz de 3. Está aqui a resposta correta. Ok? Obrigado e até o próximo exercício.